Olá, irmãos, tudo bom? Gostaria de falar com vocês sobre um tema, um caminho provido por Deus para nós, baseado em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou dedicará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que Mamon significa o mundo, tá? E o profeta Irmão Brana pregou essa mensagem. Ele fala sobre caminhos, que só existe dois caminhos. E a Bíblia também mostra que só existe dois caminhos. Ou é o caminho de Deus, ou o caminho do homem, que a realidade é o homem que cria certos caminhos. Agora, não tem como servirmos dois senhores, ou a dois deuses, ou a Deus ou a Mamon. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 3, quando ele se refere à carta às igrejas da Ásia, falando a última igreja, a Laodiceia. Ali João, Deus através de João, ele diz assim a Laodiceia, não és fria e nem é quente, és morna. Oxalá fosses fria ou crente. Quer dizer, seria melhor que fosse fria para Deus, ou seria melhor que fosse quente, melhor dizendo. Seria melhor que fosse quente, mas não é fria e nem é quente, porque é morna. E morno, a Bíblia diz, vomitar-te-ei da minha boca. Então, quando nós ficamos titubeando por dois caminhos, nós acabamos entrando nesse caminho do morno. E o morno, irmãos, ele não tem vez com Deus. Ele não funciona. Então, precisamos sempre buscar de Deus esse caminho que Deus tem provido para nós. Veja os caminhos que o homem criou. Por exemplo, ele fala sobre Babel. Quando o homem resolveu criar a Torre de Babel, vocês viram o que aconteceu? Aquela confusão de línguas. Hoje temos vários idiomas no mundo, por quê? Porque o homem se intrometeu em querer chegar perto de Deus e houve essa confusão toda. E não existe, irmãos, maneira melhor do que o que Deus tem criado. Uma coisa que nós podemos citar da parte de Deus, que o nosso querido profeta cita também, ele fala sobre a árvore. No inverno, a árvore ela vai para raízes, porque ela se esconde da ira de Deus. Porque o inverno na Bíblia é a ira de Deus. E ela desce para as raízes até que esse inverno passe. Depois que esse inverno passou, ela retorna outra vez, a seiva volta à vida outra vez. E quem poderia que homem poderia arrumar um meio que fosse melhor para essa árvore? O que ele poderia fazer? O que o homem poderia fazer para que um pinto nascesse a não ser da casca? Qual a maneira que pudéssemos encontrar para que um bebê pudesse procurar um socorro a não ser chorando, irmãos? Não tem como sair dessa linha de Deus. E funciona porque é o caminho que Deus proveu para essas coisas. Por isso que funciona até hoje. Olhamos para a natureza. Olhe para o sol, olhe para a lua, as estrelas, os pássaros, tudo funciona. Por quê? Porque foi Deus que proveu e a natureza se mantém no caminho que Deus colocou ela. Mas o homem, ele se intromete em muitas coisas. O homem, ele entra em muitas astúcias e ele acaba se intrometendo e o final disso é morte. Por isso eu deixo essa mensagem para você. Fica com o caminho que ele fez para você. Segue esse caminho, e esse caminho, irmãos, nada mais, nada menos que a sua palavra. Somente por essa palavra nós vamos chegar até esse lugar prometido, que é a vinda dele, que vai nos levar para estar com ele. Não tem como você escapar desse batismo bíblico no nome de Jesus Cristo. Não tem como você escapar da Santa Ceia, da palavra. Fica com esse caminho e esse caminho vai nos levar à glória eterna. Essa é a minha mensagem para você e que Deus nos abençoe.